Olá, bom dia, muito bom dia, a graça e a paz. Estamos em mais um tempo especial na presença de Deus, por meio da Sua palavra, sendo dirigidos pelo Seu Espírito, para trazer a você uma ministração acerca de uma temática muito importante, que é ter a palavra como a lâmpada dos nossos pés e a luz para os nossos caminhos, a fim de que possamos estar em concordância com aquilo que Deus fala, para que a nossa vida manifeste aquilo que Ele disse ao nosso respeito, e que a testificação, as confirmações, os sinais seguindo a vida daqueles que creem, possam então ser manifestáveis pelo fato de você estar alinhado, de você estar convicta, tendo certeza, por intermédio da palavra de Deus. E a temática central que nós vamos abordar nesse tempo em que estamos desenvolvendo, né, essa live de ensino bíblico dominical, essa live que está trazendo para a gente uma direção específica por meio da palavra acerca da semana, a semana onde nós, a cada período, né, de 7 dias, uma semana, ela se encerra em uma nova, ela começa. Né? Muitas vezes a gente acaba não percebendo a necessidade de termos a mente experimentando a ampliação da consciência para que a nossa compreensão, né, dos tempos, das estações, dos acontecimentos, dos períodos, nos conecte, nos mantenha de fato conectados com o Espírito que ministra ao nosso coração, né, a verdade, ministra ao nosso coração aquilo que nos aguarda no futuro preparado por Deus, e que, segundo as Escrituras, por Jeremias capítulo 29, versículo 11, os pensamentos de Deus ao teu respeito e ao meu respeito são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um futuro, uma esperança. Amém? E em Cristo tudo isso está consumado. Há um bom futuro que te aguarda. Mesmo sabendo que teremos que passar por adversidades, teremos que enfrentar aflições, somos advertidos por Jesus de termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E a condição de vitória de Cristo é uma herança para nós. Eu e você somos herdeiros da vitória de Cristo. Agora não podemos desfrutar, não podemos acessar, não podemos manifestar tal resultado em nossas vidas, em cada área das nossas vidas, sem antes estarmos conscientes dessa realidade, sem antes de fato estarmos envolvidos com a palavra, envolvidos com o Espírito que ministra, vamos colocar assim, profeticamente. Profeticamente é falando da parte de Deus por meio de uma voz que habita dentro de você, porque de fato Cristo está em você, e é isso que o Espírito quer testificar, é isso que Ele quer confirmar. Essa é a aliança que Deus fez. E se Cristo está em você, Ele está revelando o Pai ao seu coração. E ao revelar ao Pai ao seu coração, Ele está trazendo você para um lugar de identidade, de restauração da identidade pela paternidade. Pelo fato de você ter um Pai, você tem consciência de quem você é, e sabendo quem você é, você pode também passar a receber e ter a convicção do que você tem. E tendo a convicção do que você tem, você caminha tendo a certeza do que você pode em Deus. Então hoje, né, precisamos de fato entender o que Deus tem para nós a título dessa semana que está começando hoje, dia 26 de outubro de 2025. Nós temos uma semana que há de ser marcada pela vida no Espírito. Isso é, fomos chamados para esta vida, temos uma palavra para testificar e confirmar isso. Esta palavra é a lâmpada para os nossos pés, essa palavra é a luz para o nosso caminho, esta palavra estará nutrindo a nossa fé. Não podemos ter uma vida divagada, uma vida com sugestões que apontam para variadas direções nesta terra, para uma vida condicionada às condições naturais, uma vida limitada pelas circunstâncias que se apresentam para nos intimidar, para nos afrontar, para trazer temor, hesitação, receio, para fazer com que tenhamos, por intermédio das sugestões circunstanciais, um diálogo tóxico consigo próprios. Você falando para você aquilo que a Escritura não diz a seu respeito. Você falando para você distorções de quem você é, da realidade que Deus tem para a sua vida. E óbvio,
Abrindo um parêntese aqui agora e fazendo uma pausa, né? Deus abençoe você aqui nessa manhã, você que vai assistir essa programação gravada, essa declaração que eu estou fazendo nesse momento, estou apontando de maneira muito clara para pessoas que entenderam o seu lugar em Cristo Jesus, porque tiveram dentro delas o convencimento, a convicção, a certeza de que eram pecadores. Eram em que sentido? Viviam condicionados a uma vida cuja prática era o pecado. Porque hoje, debaixo do sangue de Jesus, na aliança da graça de Deus, com esse favor capacitador e empoderador da graça, pela fé, você não depende mais de aceitar as sugestões, aquilo que o pecado promove. Você não está mais condicionado a uma natureza pecaminosa. Por quê? Porque você nasceu de novo. Por quê? Porque você está unido ao Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E isso quer dizer o quê? Que já não é mais você vivendo. Em que sentido? Nas condições naturais. Segundo a vaidade dos seus pensamentos. Segundo aquilo que antes trazia governo, te trazia impulsos, te trazia uma ideia, ou melhor, um condicionamento mental. E obviamente, como você se imagina, você se torna. E obviamente a sua mente, para onde ela aponta, você segue. Então, se a sua mente estava programada a partir das questões desta terra, da vaidade dos seus pensamentos, da condição natural, do mundo que jaz no maligno, não há como você ter uma vida que não fosse uma vida cujo os desdobramentos fosse o pecado, a rebelião, a desobediência e tantas outras mazelas e moléstias que afetam a nossa alma, que comprometem o chamado de vida, o propósito, a identidade, a realidade que Deus tem para nós. Mas, quando então o Espírito Santo te convence, você reconhece Cristo como o Senhor, primeiramente, da sua vida, para então ser o Salvador da sua alma, agora você passa a ter uma nova vida. Você nasce de novo em Cristo Jesus, você tem acesso ao trono da graça, você tem o Espírito habitando em você, você tem a unção de Deus sobre a sua vida, despedaçando todo e qualquer jugo, te ensinando todas as coisas. Você agora é o que a Escritura diz que você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você é alguém agora que anda condicionado à palavra de Deus, que se torna lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, e que é muito mais poderosa para te sustentar do que o pão, do que o alimento natural e físico, o qual nós diariamente usamos. Mas, nesse exato instante em que estamos aqui para falar justamente disso, para pessoas que passam a ter fome e sede da palavra de Deus. E é isso que a palavra de Deus tem para a sua vida nessa semana de forma específica. Você que está aqui, que vai abrir o seu coração para crer, porque obviamente você vai ter uma direção da palavra que ela é genérica, mas na medida em que você se inclina, na medida em que você se alimenta, na medida em que você foca, ela vai estabelecer questões específicas na sua vida. Ela vai trazer desdobramentos específicos em áreas da sua vida. Por quê? Porque você vai estar se expondo à palavra que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, e ela vem e penetra ao ponto de separar a junta da medula, a alma do espírito, e trazendo ao seu entendimento aquilo que está oculto por meio da luz que a palavra traz ao seu entendimento. E isso traz para você um senso de clareza, e essa clareza aponta para um alvo, e este alvo traz um destino para você, e esse destino, segundo Deus, foi estabelecido em Cristo, para que você de fato, nesta terra, neste mundo, viva a vitória de Cristo diariamente. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a sua, é a minha, é a nossa fé, é a nossa confiança de que aquilo que Deus falou, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a mensagem de Deus em Cristo, aquilo que Deus falou, Ele continua dizendo, Ele continua estabelecendo, Ele continua dia a dia renovando a obra que um dia Ele começou, segundo o apóstolo Paulo aos Filipenses 1,6, Ele continua declarando, decretando por intermédio do seu Espírito que sonda as suas profundezas, Ele continua decretando a sua vontade que é manifesta sobre a terra, na vida daqueles
que de fato se alinham a essa realidade de comunhão para caminharem debaixo da influência do Espírito Santo, na liderança do Espírito Santo, que vai revelar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, que vai revelar aquilo que já nos foi dado gratuitamente, aquilo que o olho humano não viu, o ouvido não ouviu, sequer subiu ao coração humano. Deus tem reservado para nós, nós que o amamos. Por quê? Porque recebemos um novo coração e agora a vida passa a apontar para esse relacionamento de amor com Deus. Nós damos uma resposta de amor porque Ele nos amou primeiro. E essa resposta de amor está apegada à sua palavra, está dependente de uma palavra, dependente de uma palavra que ministra a graça de Deus, o poder de Deus operando em nós, nos capacitando a não sermos mais, lançados para um lado ou para o outro por conta de ventos doutrinários. Nós hoje carregamos a verdade que nos ensina, a unção que nos ensina todas as coisas, o Espírito que nos guia em toda a verdade, que Cristo falou que viria para lembrar de tudo aquilo que Ele havia dito e para testificar dele dentro de nós. Este mesmo Espírito frutifique em nós fé, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, gozo, alegria. Tudo isso já está dentro de você pelo Espírito. Tudo isso é uma promessa que já se cumpriu em Cristo e que na medida em que você crê, em que você se alimenta da palavra, essa realidade vai tomando forma, vai trazendo um cenário, vai trazendo primeiramente dentro de você uma visão clara frente à vista das circunstâncias, o que faz com que você não olhe para as circunstâncias e se limite, se atemorize, hesite, mas antes você abre a boca e declara. Você não aparta da sua boca o que diz a palavra de Deus. Você medita no que ela diz dia e noite. Você cumpre o que nela está escrito. E o resultado disso é prosperar em todos os seus caminhos. É você ser alguém em que tudo aquilo que você faz, você é bem-sucedida. Você tem sucesso. Você é alguém que realmente se apresenta para dar resultados, porque você é o que a palavra diz que você é. A graça te empodera. A graça te capacita. Como disse o apóstolo Paulo, sou quem sou por causa da graça de Deus. Se eles fizeram, fiz ainda muito mais por conta da graça operando nele. E Efésios 3:20 fala isso para uma realidade atual, nossa, minha e sua hoje. Efésios 3:20 diz que por conta do poder que opera em nós, nós podemos experimentar muito mais além do que pedimos ou pensamos. Por este poder que está operando em nós. E é o mesmo poder que levantou o Cristo dos mortos. É o mesmo poder e é o poder que vivifica o teu corpo mortal. Que vai aí em todas as áreas do seu corpo físico, nos seus membros inferiores, superiores, tendões, músculos, órgãos internos, pâncreas, baço, rins, estômago, intestinos, coração, pulmões, traqueia, esôfago, sistema respiratório, sistema linfático, sistema hormonal, tudo na sua vida, no seu cérebro, nos seus olhos, na sua boca, nos seus ouvidos. Toda a sua vida está debaixo deste poder para que você seja vivificado, vivificada. Contudo, precisamos ser daqueles que entendem que essa vida que está proposta para nós, ela é uma vida espiritual e que se manifesta, na realidade física, porque dentro de nós uma convicção, uma certeza faz com que caminhemos inabalavelmente unidos nesta direção. Porque a casa dividida não prospera. Não pode ser que você creia, ou por assim dizer, acredite naquilo que eu estou falando, mas dentro de você não haja um sentimento que corresponda de tal maneira que você esteja unido em pensamentos e sentimentos numa única direção, porque a casa dividida não prospera. Não adianta você pensar acerca do que a Escritura diz e sentir diferente daquilo que seria uma resposta para o que está sendo revelado ao seu coração. Então hoje nós vamos dar uma direção específica, estamos trazendo da parte do Senhor para você que crê, estamos num tempo muito especial, crendo na ativação profética, crendo na voz de Deus dentro de nós, crendo que esta é uma vida natural, de falarmos ao mundo da parte de Deus, porque de fato carregamos o testemunho
que fala do espírito da profecia, que é Cristo Jesus. Cristo que fala acerca das boas novas do reino. Cristo que é a imagem visível do Deus invisível. Cristo que é aquele por meio do qual nós vivemos. Por quê? Porque tudo é porque dele, é por meio dele e é para ele. E nessa manhã vamos trazer aqui a palavra que vai nortear, a base que está de fato sustentando, né, a nossa caminhada, o nosso caminhar nessa semana. Nós divulgamos aí nas redes sociais uma informação acerca da temática, acerca do que de fato nós entendemos da parte de Deus como sendo uma direção, né, para que possamos inclinar o nosso coração e confiar de que a palavra do Senhor ela é digna de toda aceitação, e essa palavra é a palavra que vai fazer a diferença nas nossas vidas, que vai fazer a diferença na nossa semana. Deixe-me encontrar aqui. Nós, ao meditarmos ontem, entendemos que o Senhor tem para nós o viver pelo Espírito, a manifestação da vida que já habita em nós, o viver pelo Espírito, viver pelo Espírito. Temos que andar no Espírito. A vida que Deus tem para nós é uma vida no Espírito Santo. A vida de Deus, ela se manifesta por intermédio desse selo. Fomos selados no Espírito Santo. Fomos separados para uma vida no Espírito Santo. E isso é inegociável. Tudo que foi dito até aqui só faz sentido se, de fato, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de santidade, o Espírito que veio sobre Maria e trouxe Cristo à existência, esse mesmo Espírito está sobre a vida de todo crente. Ele é uma promessa já cumprida, e na medida em que você se apropria disso, você cresce em coragem. Por quê? Porque esse Espírito, segundo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, foi derramado abundantemente em nossos corações com o objetivo para que saibamos que Deus nos ama. E se Deus te ama e você de fato crer nisso, não é somente acreditar como que algo lógico em que você de repente associa semelhantemente a uma expressão matemática em que 1 mais 1 é igual a 2. Não. Estou falando de algo que mexe com você interiormente de maneira total, de maneira sistêmica, de maneira ampla, mexe com os seus sentimentos, mexe com a sua mente, com os seus pensamentos, fazendo com que eles estejam de fato unidos e apontando para uma única realidade. Qual é a realidade? Uma resposta de amor ao amor que Deus manifestou, derramando o Espírito no seu coração. E como que nós respondemos a esse amor? Respondemos a esse amor obedecendo. Respondemos a esse amor guardando a palavra. E a obediência não é uma opção daquele que teme de repente o juízo, a repreensão, a reprimenda, que teme de alguma forma um dano, que teme de alguma forma qualquer consequência. Não. Obediência se torna, na verdade, algo como que uma resposta natural, como que um fruto desse amor. Obediência, na verdade, é falar para Deus que o amamos. Obedecer é natural, como que um fruto que brota de uma árvore específica. Assim é a relação com a palavra de Deus para aqueles que nasceram de novo. A obediência, ela vem como que uma expressão de vida por conta do que a vida representa. O que a vida representa? Representa a manifestação da palavra de Deus. Então não há como, de fato, termos essa realidade sem antes entendermos isso. Essa realidade de favor, de poder, de graça, de manifestações, ela é resultado desse alinhamento, de caminharmos tendo a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos, como aquilo que nós não negociamos. Na verdade, nós praticamos, nós exercitamos, nós cumprimos. E aqui, por conta dessa palavra, né, nós temos o que nutre a nossa vida. Jesus disse, João capítulo 6, versículo 63, as palavras que vos disse são espírito e vida. Espírito e vida. Então é isso que você está recebendo de maneira específica para um estilo de vida, uma realidade de vida nesta semana. Uma palavra que é espírito e vida. E a palavra diz que a viver pelo Espírito,
a manifestação da vida que já habita em nós. Essa vida se manifestará. Na verdade, ela já está se manifestando aqui agora, e os desdobramentos a partir do despertamento para a direção que essa palavra trará, levará você a ter resultados, levará você a experimentar, por assim dizer, consequências das ações que serão conduzidas, guiadas, dirigidas e influenciadas pelo Espírito Santo. E o tema central é a nova aliança, em que não somos chamados a lutar contra a carne tão somente, como que muita gente foca, né, em tentar abafar os impulsos naturais, né, muitas vezes não entendendo que o foco é a vida no Espírito, é a vida do Espírito em nós. Essa é uma vida vitoriosa, essa é uma vida de relacionamento, essa é uma vida de nos submetermos a uma influência que nos surpreende todos os dias, porque vem da renovação da nossa mente. Vem de nós não olharmos para o mundo, para nos moldarmos a ele e, consequentemente, ter aquilo que ele tem por sugestão e proposta uma referência para nós. Não. Romanos 12 diz: não vos moldeis, não aceitem os decretos, aquilo que o mundo traz para sugerir a forma como que você vai pensar e, consequentemente, o que você vai falar e como que você vai se comportar. A sua linguagem é a linguagem das regiões celestiais. E porque você tem a linguagem das regiões celestiais, a sua mentalidade também processa aquilo que lá já é real. E essa realidade, para vir à existência, hoje, aqui e agora, ela carece de um rompimento. Por quê? Porque há uma resistência, um combate das regiões celestiais para que de fato não vivamos a fé. A fé de quê? De que já fomos abençoados. Não seremos abençoados, já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Manifestar essas bênçãos requer o foco na realidade para a qual fomos chamados a viver, que é Cristo, autor e consumador da nossa fé. E a fé rompe, porque crer é fazer. Quando você crê, não há o que impeça você de avançar na direção daquilo que foi gerado no seu interior por ter recebido uma palavra específica, um direcionamento de Deus, em que, a título de ilustração, é como que se ele olhasse para esta terra, para este mundo, com mais de 8 bilhões de pessoas, e no meio desta multidão ele aponta para você, ele fala contigo, e você então percebe ao seu redor como que se ninguém estivesse presente, fosse só você e Deus, e ali agora os seus olhos, agora não mais naturais, mas os olhos que o Espírito te dá, recebem a perspectiva. Que a perspectiva, Fernando, a visão além do alcance. Você agora não está mais limitado, você agora não está mais condicionada àquilo que os olhos naturais veem como impossibilidade, problemas gigantes, barreiras, tempestades, nada disso. Algo sobrenatural se estabelece dentro de você e te faz perceber um caminho. Deus tem um caminho, é um caminho separado chamado caminho da santidade. A santidade é um caráter que se estabelece na condição daqueles que são santificados pela palavra, a palavra de um Deus que é santo. E isso faz com que você tenha uma disposição, motivações diferenciadas. Não é religião, não é um costume, não é uma doutrina de uma placa, mas é a Escritura sendo declarada para você de maneira aberta e trazendo para você clareza. E isso eu tenho certeza que você está recebendo clareza na medida em que você vai me ouvindo acerca do que está sendo dito. Então, essa vida pelo Espírito é uma vida vitoriosa. É uma vida vitoriosa em todos os aspectos, porque ela começa com a vitória interior. A vitória que leva você primeiramente a aceitar que você é o que a Bíblia diz que você é, que você pode o que a Bíblia diz que você pode, que você tem o que a Bíblia diz que você tem. Quando você passa a ter esse discurso, por assim dizer, esse diálogo interno fundamentado na revelação da palavra, a sua linguagem não é mais uma linguagem do mundo natural, é uma linguagem celestial, é uma linguagem que quando você abre a boca e você ora, quando você declara a palavra de Deus, as coisas acontecem. Sim, você se move por meio não somente da fé que já está dentro de você, nutrida, efervescente, afogueada, mas também dons são ministrados ao seu coração. Você vai ter a clareza do dom que você carrega, e ali você
poderá sim se mover falando da parte de Deus, sendo boca de Deus na terra, vivendo profeticamente. Essa é uma condição estabelecida para todos nós. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus, fazemos parte do seu reino. Então não estamos aqui para divagar em uma comunicação sem sentido, para uma comunicação que, na medida em que a gente fala, nada acontece. Não, estamos aqui para falar o que Deus fala, estamos aqui para dizer o que Deus diz e, consequentemente, manifestar na terra a vontade dele que se cumpre nos céus. Amém? Então, que palavra, Fernando, nós temos? Né? Já sabemos que teremos a manifestação da vida que já habita em nós, a vida do Espírito, o viver pelo Espírito. E para isso, nós vamos desenrolar, nós vamos desenvolver agora, nessa manhã, o estudo de Romanos capítulo 8, versículo 13. É um versículo muito especial, algo central, que diz que, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Isso. Se pelo Espírito mortificarmos os impulsos naturais, viveremos. E, obviamente, aqui nós temos um contexto de interpretações que precisam receber uma direção clara, a fim de que você possa ter algo sólido para o qual se apoiar e, consequentemente, estudar e, consequentemente, do ponto de vista espiritual, se alimentar, se nutrir diariamente com afirmações e declarações que manterão a sua mente renovada acerca da revelação. E isso sim, tendo a mente renovada, garantirá que você viverá novidade de vida. Então, a título de introdução, nós vamos falar do contexto exegético. O que é o contexto exegético a título de uma abordagem interpretativa? É dar vazão às motivações para as quais o texto foi escrito, no tempo em que foi escrito, com a necessidade ou a realidade com a qual ele foi escrito, para que depois possamos avançar numa abordagem hermenêutica, que é trazer para os nossos dias, sem fazer as distorções que muitas vezes nós ouvimos aí, promovendo heresias, promovendo textos fora de contexto para trazer pretextos com os quais as escrituras não apontam, não respaldam, mas que, por sua vez, acabam trazendo uma confusão, uma desqualificação acerca do que representa a ministração da palavra, e isso favorecendo aquilo que o inimigo traz. Né? A morte, o roubo, a destruição e o descrédito da parte daqueles que olham e ficam, na verdade, ali ganhando entendimento por meio da realidade obscura, da realidade desassistida, de um condicionamento sólido acerca do que é falar, ministrar, ensinar a palavra de Deus. Então, do ponto de vista exegético, nós temos que Romanos 8 ele é a culminação da revelação do apóstolo Paulo acerca da nova vida no Espírito. Nós vamos observar que há um contraste entre a antiga vida dominada pela carne, a chamada vida adâmica, né, da natureza adâmica. Nos capítulos anteriores, capítulo 7 em especial, Paulo ele vem narrando, né, do início até o capítulo 7, a lei do pecado e da morte. Você pode observar lá em Romanos 7, 23 essa realidade, mas agora nós temos a lei do Espírito de vida prevalecendo sobre nós como a realidade da nova dispensação, a dispensação da graça. E ali nós temos alguns termos chaves que temos que destacar nesse momento em que estamos falando da exegese, da interpretação bíblica com base no que está escrito. Então ali nós temos carne, que é um termo muito especial, em que não se refere ao corpo físico em si, mas à natureza humana, independente de Deus. Quando falamos de carnalidade, falamos justamente dessa disposição rebelde, dessa disposição desobediente, dessa disposição ensimesmada, dessa disposição que manifesta a chamada soberba, a supervalorização do pensar humano em detrimento àquilo que Deus manifesta pela sua palavra. É de fato desprezar aquilo que a palavra diz para viver os estímulos
que o meio traz e, consequentemente, aquilo que agrada a esta condição natural que nós chamamos, que está escrito como que revelação, que é a carne. Morrer, né? Porque está escrito lá, vamos lá, volta mais ou menos no texto, porque viver de segundo a carne, ou seja, dar vazão, ser guiado, se permitir viver a influência da carne, traz a morte, porque se viver de segundo a carne, morrereis. E que expressão é essa que é chamada de opotenesco? Ela diz que é uma separação espiritual. Uma separação espiritual para viver segundo a carne é viver alienado, distante da vida de Deus. Não há como agradar a Deus, não há como ter um relacionamento com Deus se baseando naquilo que são os estímulos naturais, né, se deixando levar pela proposta de um mundo que jaz no maligno e que aponta justamente para o desprezo da vontade de Deus. Não há como. São realidades diametralmente opostas. Tá? E uma expressão que é pelo Espírito mortificardes, que do grego é tanatou, que significa fazer morrer continuamente. Não pela força humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, se pelo Espírito mortificardes, hoje, amanhã, ao longo da sua vida, isso fala de um relacionamento, isso fala da influência do Espírito sobre você, trazendo direcionamento para com o qual diariamente, manhã, tarde e noite, todo dia, o dia todo, você ter uma direção, você ter clareza, você ter o seu coração aquecido, você ter a sua alma iluminada, você ter então seu espírito afogueado, você ter o seu entendimento renovado por estar vivendo pelo Espírito, mortificando a sua carne. Você vive pelo Espírito, mortificando os impulsos, né? Os impulsos que o mundo, o próprio Satanás, o adversário das nossas almas, né? As ideologias, por assim dizer, o contexto circunstancial que nos cerca. Quando nós deixamos de dar vazão para focar no que o Espírito diz, tudo isso cai por terra, tudo isso perde força, porque você não está alimentando isso, você está desprezando isso, você está renunciando àquilo que, por conta de sugestão, não são sugestões desagradáveis, são sugestões para colocar você num ciclo de prazeres, alguns até lícitos, mas pelo fato de você viver na dependência deles, você então descarta o favor da graça e passa então a ter uma vida alienada, distante de Deus. Então, vamos agora avançar. Pelo sentido original, Paulo ensina que a verdadeira vida espiritual exige uma atuação constante do Espírito Santo. Não há como, né, vivermos a vida que Deus projetou, planejou sem o Espírito Santo. Ele teria que vir, disse Jesus, para que de fato se cumprisse a promessa do Pai e, uma vez ele estando aqui, receberíamos poder para sermos testemunhas, aqueles que de fato trazem a evidência do Cristo vivo, de que de fato Jesus continua vivendo. E essa vida no Espírito é a vida que promove a anulação dos impulsos carnais e naturais. O crente não é chamado a vencer o pecado pela força própria, mas a andar segundo o Espírito para experimentar a vida de Deus. Bom, temos agora o contexto hermenêutico, né? O que o texto significa para nós hoje. E aqui, na nova aliança, não estamos mais sob a lei do esforço próprio, mas da graça capacitadora. Muita gente acredita que, por simpatizar com o que diz a Escritura, pode então promover uma jornada, né, de autossuficiência, onde aquilo que está escrito, ela vem barganhar com Deus, ela ouve falar de cumprimento de promessas, de bênçãos, de intervenção divina, de cura, de prosperidade, de portas que se abrem, de vitória pessoal, de testemunho bíblico cristão, esse testemunho que faz com que quem está ao nosso derredor inicialmente se incomode, porque a luz ela vem e incomoda as trevas. Nós aborrecemos a nossa própria vida no sentido de não
aceitar os impulsos que vêm para que tenhamos uma vida baseada nos prazeres da carne, baseadas na desobediência daquilo que Deus aponta na sua palavra, baseada, né, na cultura dessa terra que, por sua vez, também vai rejeitar aquilo que Deus fala. Ao contrário, na medida em que vivemos o testemunho bíblico de uma nova vida, e essa nova vida não vem do esforço humano, essa nova vida vem do nascer de novo. Que algumas pessoas não entendem, e que Jesus foi enfático e central ao conversar com Nicodemos, ali em João capítulo 3, a necessidade de nascer da água e do Espírito, para que então pudéssemos de maneira muito, vamos colocar assim, natural, viver o sobrenatural. Se torna algo natural, o sobrenatural, quando você nasce da carne, quando você nasce do Espírito e da água. Então aqui nós temos um contexto para começarmos, onde mortificar as obras do corpo não é uma prática ascética ou de negação física, mas o resultado natural de viver em comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito não apenas aponta o pecado, ele nos capacita a vencê-lo e substitui o desejo carnal pelo prazer de agradar a Deus. É algo que às vezes as pessoas não entendem, e é por esse motivo que a oração se torna inegociável. O lugar da oração, da comunhão com Deus, do jejum, de disciplinas espirituais que, uma vez praticadas, elas nos amadurecem, elas nos fortalecem, elas nos nutrem, elas nos desenvolvem, elas nos levam a progredir na vida com Deus. Portanto, viver segundo a carne, hoje, é viver guiado por emoções, impulsos e raciocínios que não se submetem à nova natureza em Cristo. Viver pelo Espírito, por sua vez, é permitir que a nova natureza regenerada e unida a Cristo governe nossas decisões. Porque se é uma coisa que eu e você temos que fazer todo dia, o dia todo, é fazer escolhas e tomar decisões. E aí nós temos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, trazendo uma direção muito especial, dizendo, olha, Salomão recebe do Espírito Santo a seguinte inspiração, versículo 5 de Provérbios 3. Confie em Deus e não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. Que entendimento é esse? O entendimento de viver governado por emoções, impulsos, que não nos permitem submetermos-nos à nova natureza em Cristo. Ele fala, confie em Deus. Não se apoie no seu próprio entendimento. Esse próprio entendimento é um entendimento resultante da condição natural, da condição dos impulsos carnais, por assim dizer. E aí no versículo 6 ele vai avançando. Lembra que eu falei que nós temos que fazer escolhas e tomar decisões todo dia, o dia todo. Agora o que ele vai dizer para nós? Ele vai dizer ali no versículo 6, ainda de Provérbios capítulo 3, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconheça Deus. Reconhecer Deus é antes. Isso é possível na nova natureza, né? Porque a ideia de Deus para o mundo, ela fica intelectualizada como alguém que existe do ponto de vista religioso, né? De uma religiosidade vazia, a ideia de um Deus que existe para nos satisfazer, um Deus que existe para a gente barganhar com Ele o que a gente quer. O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor fazer algo por mim? Essa é a proposta da religião, não do relacionamento em Cristo, onde a vontade dele prevalece sobre a nossa, que agora é de fato atender à vontade dele. E nesse momento há um relacionamento onde dia a dia queremos mais dele por conta do que ele fez por nós e por conta daquilo que é essa influência maravilhosa do Espírito Santo. Então, são realidades de fato que elas não combinam e que agora, para aquilo que estávamos falando anteriormente, acerca de fazer escolhas e tomar decisões, aquele que tem a vida do Espírito dentro de si, ao fazer uma escolha ou ao tomar uma decisão, ele pondera, segundo a palavra de Deus, o que é que Deus fala em relação a essa circunstância.
o que Deus diz em relação a essa direção que eu estou tomando. E ali, por conta de reconhecer Deus, o que está, né, aí nas entrelinhas desse versículo? Quando eu reconheço a Deus, né, Ele endireitará. A ação de Deus vem quando eu reconheço. A intervenção de Deus vem quando eu dou lugar a Deus na minha vida. Para quê? Para que Ele possa fazer por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Ou seja, se a palavra diz que Ele endireita, é porque existem coisas da nossa vida que nós não podemos fazer sem Deus. O detalhe é que nós temos um mundo que Ele prepara um palco, uma plataforma, né, cujo cenário é o que? A superprodutividade humana, baseado naquilo em que o homem sabe de si mesmo, nas habilidades que são várias que temos, né? E a partir dali, os resultados gerados nesse palco, nesse cenário, que é formatado para que a gente veja somente aquilo que de fato nos estimula, desenvolve em nós motivações, né? Para que acreditemos que a vida de fato é de acordo com aquilo que vemos na performance dessas pessoas que faturam alto, dessas pessoas que ganham popularidade, fama, dessas pessoas que enriquecem, dessas pessoas que falam o tempo todo de um estilo de vida que só cabe no palco, porque nos bastidores elas também têm realidades que elas ocultam, né? E que são editadas para que de fato só tenhamos ali o que o palco diz, mas a vida de fato ela é aflitiva. A vida, de fato, ela traz momentos em que nós percebemos a nossa fragilidade em relação à multifacetada realidade que nem sempre nós conseguimos ter clareza, nem sempre nós sabemos tudo o que fazer. Por isso é que então vem Provérbios 3,6, a necessidade de reconhecermos a Deus que tem a nossa vida como um plano. E ali, aquilo que nós não sabemos, Deus sabe. O que não podemos, Deus pode. E o que não temos, Deus tem. E é nesse momento em que Ele endireita as nossas veredas, é que Ele faz por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Amém? Então aqui, já avançando para o momento final, que é no momento em que fazemos esse estudo, onde vamos ali, fomos, né, de maneira rápida, mas fizemos a verificação exegética do texto, que é nos basearmos em termos específicos etimológicos para fundamentar que o que está escrito foi escrito com base no contexto. E desse contexto, ao longo do tempo, nós temos mudanças, né? Nós temos variações, mas as escrituras, a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela continua atendendo ao longo do tempo a um mesmo propósito, em que nos nossos dias, à medida em que recebemos do Espírito a revelação, passamos a ter hermenêutica de maneira muito clara. O detalhe é que agora, na medida em que trazemos para os nossos dias aquilo que foi aplicado para combater os impulsos carnais e uma vida de desobediência a Deus, aborreceremos a muitas pessoas, né? As trevas ao nosso redor não ficarão tranquilas, por assim dizer. Então experimentaremos algum tipo de objeção, algum tipo de guerra, de batalha, de levante, né? Então temos que ter a disposição apologética, que é a defesa da fé cristã, né? E nesse momento nós damos os motivos da nossa esperança, de por que falamos o que falamos e por que de fato agimos como agimos, entendendo que nem sempre isso será aceito, mas independente de ser aceito ou não, nós nos posicionamos, e é isso que importa, o posicionamento. Então, alguns interpretam esse texto como uma ameaça de perda da salvação, né? Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, no contexto da nova aliança, Paulo não está falando de condenação eterna dos santos, ou melhor, dos salvos, por assim dizer. Ele está falando de morte experiencial, ou seja, você tem uma experiência de afastamento, de desconexão, de perda da influência do Espírito Santo. Paulo adverte aos Efésios: não apagueis o Espírito, né? Então isto é da inoperância, ou seja, ele está falando de uma morte experiencial, de uma desconexão, de um desligamento, ou seja, aquilo que vai trazer a inoperância da vida de Cristo no crente, né? E isso vai promover, por sua vez,
os impulsos naturais, os impulsos carnais. Quem vive segundo a carne experimenta a morte nos relacionamentos, na comunhão e na paz e na alegria espiritual. Mas quem anda pelo Espírito experimenta a vida abundante, né? Fruto, poder e direção. Assim, apologeticamente, o texto defende a santificação pela graça, e não pela lei. O Espírito é o agente dessa santidade. Na releitura desse texto temos o seguinte: se vocês viverem guiados pelos desejos da velha natureza, experimentarão morte, a ausência da vida plena de Deus. Mas se pela ação do Espírito Santo fizerem cessar as obras que nascem da carne, vocês manifestarão a verdadeira vida, a vida que já está em vocês por meio de Cristo. Parafraseando, aqueles que tentam viver pela força da carne perdem o desfrute da vida de Deus, mas aqueles que permitem que o Espírito Santo os conduza e nele mortificam os impulsos do velho homem, experimentam a vida abundante que a graça já lhes concedeu. Bom, que tipo de aplicações práticas temos em relação a esse ensino para hoje? Primeiro, o crente pode e deve ver diariamente consciente de que o Espírito Santo habita nele. O Espírito Santo habita em você. E isso faz com que você experimente um poder interior que substitui a fraqueza da carne. 2. Você pode e deve render-se ao Espírito Santo. Abrir mão. Hoje você tem um coração que, por sua vez, carrega a ministração, carrega, né, uma obra que se renova todos os dias, e por esse motivo você pode se render ao Espírito Santo, ao invés de lutar contra a carne. Se submete à direção do Espírito Santo. Não é que você vai deixar a carnalidade, né, governar as suas ações, escolhas e decisões. É que ao invés de você focar nos impulsos para tentar abafá-los, contê-los, você vai focar na rendição ao Espírito Santo. Você vai focar na liderança do Espírito Santo, na influência do Espírito Santo. 3. Pode e deve lembrar que já tem a vida de Cristo. Você tem a vida de Cristo, obviamente, se você foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta falar que você tem a vida de Cristo porque você dá bom dia com Jesus. Não. A vida de Cristo não se resume a dar bom dia com Jesus. A vida de Cristo se resume em você ter a consciência de que você tem um dono, de que você não está à mercê de uma vida em que você depende de você mesmo ou de si própria, mas sim da graça, do favor, do poder que te capacita a obedecer e a viver uma performance de vida, uma realidade, um relacionamento que somente vive quem recebe dessa graça, desse favor, e que é acessado pela fé, que é o resultado da voz, da palavra de Deus habitando especificamente dentro de você. 4. Você pode e deve discernir o que é carne e o que é espírito, tá? Aprendendo a não reagir segundo impulsos humanos, mas a responder pela fé e pela nova natureza. E 5. Pode e deve descansar na graça, pois mortificar as obras do corpo não é um fardo, é o fruto natural da comunhão com o Espírito. Tá? É o fruto natural, é um fruto. Tá? Repetindo, pois mortificar as obras do corpo não é um fardo, é um fruto natural da comunhão com o Espírito da vida. Você mortifica, você nega, você renuncia, você rejeita, e isso como um fruto. Brota dentro de você a disposição, a força interior, o empoderamento, a capacitação mental, o entendimento intelectual para não ser refém, para não ser vítima, para não ser um marionete ou uma marionete sendo manipulado pelas sugestões dos impulsos naturais. E assim, nós estamos encerrando esse momento de estudo. Esse material vai ficar disponível. Você que tem um interesse, tá? Você pode nos chamar aqui, enviar uma mensagem, nós enviaremos o material para você, o PDF.
Sem falar que nós temos declarações proféticas acerca dessa passagem, acerca do que foi promovido aqui, e essas declarações trazem para você também orações em que você se alinha com o que está escrito. Só para que você tenha uma ideia, hoje nós temos a seguinte declaração, porque como são 7 dias, nós vamos orar ao longo dessa manhã declarando esta palavra: eu não vivo mais segundo a carne, pois o Espírito da vida habita em mim. Você não deve mais ver segundo a carne. Por quê? Porque o Espírito de vida habita em você. O que isso quer dizer? Que você hoje tem dentro de você o poder para rejeitar, o poder para de fato experimentar uma outra realidade de vida. E aqui eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Uma oração específica para você que afirma que não vive mais segundo a carne, mas o Espírito habita em você. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, porque o teu Espírito habita na vida dessa pessoa que creu pela intervenção desse mesmo Espírito e através dele nasceu de novo. Nessa condição, ela se torna habitação natural para o Espírito, que a faz livre do domínio da carne. Hoje, eu declaro sobre esta vida que ela está rendida e que a tua direção, Pai, a força interior, a leva a resistir a toda força contrária e que o teu propósito, aleluia, dentro dela, de fato, a leva a anular tudo o que o mundo propõe para que a presença de Cristo não seja sentida, mas antes, nesta condição, Cristo habita nela. O caminho, ela caminha em santidade e discernimento, mantendo os olhos firmes no que é eterno. Pela fé, ela rejeita as distrações, as propostas que corrompem, pois já possui a tua natureza divina. O teu Espírito está nela, dando foco, força e governo diário para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana. Na verdade, ela já está abençoada. Na verdade, você vai desfrutar, você vai manifestar, você vai materializar, você vai experimentar isso domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, de maneira progressiva, crescente, intensa, poderosa, trazendo sinais, trazendo respostas, testificações, levando você a ter a resistência para não ceder, mas antes prevalecer contra os impulsos naturais, contra as sugestões para distração, contra aquilo que vem para que você despreze, para que você não leve em conta, mas ao contrário, você não vai se apoiar no seu próprio entendimento, porque dentro de você há o renovo da mente, da sua mente, pela mente de Cristo influenciando a sua mente, para que então você passe a priorizar o relacionamento com Deus, exercitando a sua palavra, cumprindo a sua palavra, que faça com que você o reconheça em todos os seus caminhos. E o que é que eu posso declarar profeticamente que vai acontecer com você? Deus intervirá na sua vida e Ele fará por você o que você não pode fazer por si mesma ou por si próprio. Ele vai endireitar os seus caminhos. Que Deus abençoe, um forte abraço, graça e paz, e até o nosso próximo encontro ao longo dessa semana com mais ensino bíblico, com mais ensino da palavra. Fique em paz. Tchau, tchau. E que a prosperidade do reino de Deus brote e transborde na sua vida, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tchau, tchau.